A Bíblia, abra comigo nessa noite no livro de São Lucas, capítulo 8, vou ler um pouco mais do que geralmente leio, escrito pelo amado médico Lucas. De toda a palavra de Deus, talvez o único homem a escrever um livro da Bíblia que não fosse de descendência judaica foi Lucas. E talvez ele tivesse sangue gentil nele, talvez. Tem um livro que leva o seu nome, um livro muito bom, e escreveu Atos também. E ele disse assim, no 8º capítulo, começando no versículo 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Quero fazer uma declaração aqui. Tem muitos cristãos que o diabo está te atormentando. Por que não atormentar a ele também, hein? Porque tinha ordenado ao homem imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe para que os não mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. E é sobre isso que quero pregar nessa noite. Você já ouviu muitas mensagens falando que Jesus libertou o maníaco de Gadara. Vamos mencionar isso. Mas o tema principal de minha mensagem será o povo que pediu que ele se retirasse. Diz: porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. E não sabemos, a Bíblia não nos diz que um dia ele voltou para aquele lugar. Quero usar como tópico, pregando alguns minutos nessa noite, sobre o mestre, o maníaco e a multidão. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, sabemos que não podemos fazer nada sozinhos e dependemos totalmente do Senhor. E oro enquanto prego, que nenhuma pessoa nesse lugar, nem pela televisão, ó Deus, que venha te rejeitar. Eu peço que o teu Espírito venha tocá-los muito, sem reservas, poderosamente, e que eles digam sim para Jesus. E peço tudo em nome do nosso Mestre, Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás, me perguntaram com outros ministros se eu podia ir para a Casa Branca em Washington, para me encontrar com o presidente dos Estados Unidos, o presidente
Reagan sobre a oração nas escolas públicas. Me assentei ali aquele dia depois de ser levado para esse prédio que contém mais poder, eu acho, do que qualquer outro prédio na face da terra, pelo menos no que diz respeito ao ser humano. Conversamos com o presidente em relação a algo que sentimos que é muito importante e ele sentiu que era muito importante também. Algo que, graças a Deus, vocês aqui na África do Sul não estão passando. Vocês podem, seus professores podem orar nas escolas públicas e graças a Deus por isso. Mas nos Estados Unidos da América perdemos algumas coisas. Eu amo meu país e amo muito mesmo. Não tenho palavras para expressar tudo o que sinto sobre ele, mas perdemos algumas das tremendas fundações. Me assentei ali aquele dia, olhando para homens que ajudaram a moldar o destino dessa geração. E vi os fotógrafos, as câmeras de televisão em massa que vieram sobre aquela reunião e começaram a gravar. Você via flashes explodindo na sala, repórteres em tudo que é canto. E eu pensei, como pode? Como é possível que os Estados Unidos da América, que foi construído na fundação da palavra de Deus, a palavra está em nossa moeda, em Deus confiamos. Aquele dia estávamos ali tentando encontrar formas de colocar a oração de volta na escola pública, porque a Suprema Corte considerou algo ilegal, no pretexto da separação entre a igreja e o Estado. Podemos resumir em uma palavra, e a palavra é uma rejeição a Jesus Cristo. Não no que nós estávamos fazendo, mas o que já tinha sido feito. Há vários meses atrás eu estive em Israel. Enquanto passávamos pela fonte do Rio Jordão e estávamos passando para entrar no Mar da Galileia. Demos a volta ao outro lado do lago, paramos e nos falaram que possivelmente foi ali, ninguém sabe ao certo, aonde Jesus expulsou os demônios do Gadareno, um dos maiores milagres que vemos em toda a palavra de Deus. Eu estive ali naquele dia olhando, em meio àquela área, alguém foi liberto. Aonde aquilo deve ter acontecido, voltei a 2000 anos no passado. Como deve ter acontecido, o que deve ter acontecido, como foi que a situação aconteceu. E quero que você veja isso nessa noite, se Deus me ajudar a te mostrar. Jesus falou para os seus discípulos para saírem da área de Cafarnaum, ao oeste da Galileia, e ir para o leste da Galileia. E os discípulos estavam meio perplexos com esse mover, simplesmente porque não tinha nada para onde ele estava indo. Não haviam cidades nem vilarejos. O povo judeu meio que abandonou aquela área porque ela era helenista, ou seja, havia uma mistura de judeus e gregos. Era helenista para eles e consideravam impuro. E eu quase que posso ouvir os discípulos comentando, talvez Tiago falou para João,
talvez Pedro para seu irmão André, questionando por que Jesus estava deixando as multidões de milhares de pessoas para chegar nessa área desolada, abandonada, naquele deserto, não é? Mal sabiam, mas ele estava indo libertar uma alma e trazer salvação para tudo que estava ali. Não importava quem eles eram ou qual era a sua progenitura. Quero declarar algo aqui. Eu não sei quanto tempo faz que você está salvo. Alguns pela televisão me assistem, já estão salvos há muito tempo. Alguns acabaram de aceitar Jesus. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais a pessoa vê que um preço muito alto foi pago pela nossa redenção. O quanto Deus fez para trazer o homem para perto de si. Todos vocês que estão aqui nesse estádio hoje, nessa linda cidade do Cabo, na África do Sul, vocês assistindo pela televisão, vocês mal sabem ou entendem tudo o que teve que acontecer para que você viesse a Jesus. Não aconteceu do nada. Não foi algo que simplesmente veio por acaso. Não importa quem você é. Talvez seus pais tivessem sido muito pobres. E você se assenta aqui nessa noite, mas em sua redenção, o precioso sangue de Jesus que cobriu o seu pecado, incluindo todos os profetas, todos os discípulos, Jesus veio do céu. Milhões de cristãos já clamaram e choraram, e milhões estão pagando com o sangue de sua vida. Eles nos dizem que a possibilidade existe, que mais de 1 bilhão de cordeiros, não 1 milhão, mas 1 bilhão, 1.000 milhões de cordeiros foram oferecidos como sacrifício na época em Israel. Imagina só. E ali estava Jesus, chegando ao lado leste daquele lago, por uma alma. Ele mesmo falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você que está assistindo agora, você que está sentado aqui, há uma batalha acontecendo pela sua alma. Uma batalha gigantesca e eterna. E se você quiser ser sincero com Deus, você sabe do que estou falando, você sente, luta essa luta todos os dias da sua vida, e Satanás está tentando te pegar e te maltratar. Você que, alguns de vocês aqui estão aqui porque os seus pais te convidaram, ou porque a sua esposa convidou você, e você nem quer estar aqui. Essa guerra que está dentro de você é uma guerra de consequências eternas. 2 mundos estão lutando por posição, pela sua alma. Veja bem, essa forma exterior não é nada. Hoje eu estive em um de seus restaurantes, olhando da janela, e uma pessoa que estava fingindo ser o Elvis Presley estava tocando. Fiquei olhando para ele pela janela. Estávamos em um prédio, ele estava do outro lado da rua, estava dançando. Vocês na África do Sul talvez não entendam bem como é, mas enquanto aquele cara estava ali glorificando a carne, mas a carne não é nada. Minha senhora, não importa a sua beleza. Rapaz, não importa quão macho você é. Eu não estou nem aí se você é cheio da grana. Menino, não estou nem aí se você consegue jogar esse joguinho aí de futebol. Não importa a sua velocidade na corrida, ou quão fortes são os músculos na sua perna. Não importa, menina, quando você desce a rua, se todo homem olha para você. Não importa se tem doutorados no seu nome. Tudo isso não é nada em comparação com a consequência eterna da sua alma eterna.
Essa é a realidade. O humanismo secular diz que não existe alma. O materialismo vive como se não houvesse alma. A evolução diz não haver uma alma. O socialismo diz não haver uma alma. Há anos atrás, nos Estados Unidos, um homem falou que o socialismo pode colocar um novo casaco em todo americano. Tem algo melhor do que isso? Um homem se levantou e disse: eu conheço algo que pode fazer algo melhor. Você disse que socialismo pode colocar um casaco em todo americano que existe. Jesus Cristo pode colocar um novo homem em todo casaco na América. Glória! Aleluia! A sua alma. É por isso que Jesus diz que se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não te valeu de nada. Eu quero te dizer, você pode viver na melhor casa da cidade do Cabo. Você pode viver na mansão mais linda que o dinheiro pode comprar ou o dinheiro pode construir e ser o ser humano mais miserável que já viveu. E você pode viver com poucos centavos, sem saber como vai conseguir o pão de amanhã, e ninguém te olha, e você conhece a Jesus, você encontrou o significado da vida e o segredo do cumprimento espiritual. Sua alma. E Jesus vai libertar uma alma longe da multidão, com o barco na praia. Os discípulos, um olha para o outro e fala: o que ele está fazendo aqui? Posso imaginar quando duas mulheres vieram à nossa cidade, levantaram uma tenda há 45 anos atrás. Talvez as pessoas falaram: o que estão fazendo aqui? Não tem nada aqui. Mas Jesus vai em qualquer lugar para te salvar. Muito bem. Naquela época, descendo o monte, vinha um homem que parecia mais animal do que homem. O pecado deforma a pessoa. Menina, o pecado rouba sua amabilidade, rouba sua virtude, seu charme, sua beleza, destrói aquilo e mancha aquilo, até que não sobre nada senão uma manchona. Vai transformar você, rapaz, em apenas do que um poço de vulgaridade. E esse homem, ele vem e ele estava gritando, ele estava possesso pelo demônio. Sabe qual o sentimento? Eu não sei. Talvez alguns aqui entendam. Quando todo nervo quer beber álcool, todo nervo no corpo tremendo, querendo drogas. Esse é o inferno. E esse homem pobre, esse maníaco possesso pelo demônio, com forças para quebrar correntes. O valor das propriedades com certeza devem ter caído muito naquela área onde o homem estava preso em meio aos túmulos, pois ele gritava à noite o grito do condenado. Vivia entre os mortos. Acabamos de fechar nos Estados Unidos um estudo sobre a vida de Cristo. Durou 1 ano. Ensinamos o nosso programa diário. Tiramos do grego, e o grego nos diz que esse homem tinha vindo de uma família influente. Pode ser que ele tinha sido rico no passado, e o que levou ele a essa situação, só Deus sabe. Quando ele desce correndo e gritando daquela montanha como se fosse um diabo solto, algumas pessoas disseram que talvez Pedro pegou a espada dele e Judas pegou a bolsa de dinheiro e foi esconder no barco. Então ele corre até Jesus
E ele se lança ali, glória, e diz: o que eu tenho que fazer com você, ó Jesus, Filho do Altíssimo? Me escuta aqui, quem está assistindo pela TV. Alguns se gabam porque são muito bem educados e conhecem muita coisa que vocês têm, não sei quantos diplomas aí. Alguns pregadores sobem nos púlpitos e se gabam porque você se formou nos grandes seminários, e você se pergunta se Jesus era ou não era o Filho de Deus. Alguns dizem: ele era um grande profeta, ou ele era um grande mestre, mas eu não acredito que ele era o Filho de Deus. Escuta aqui, até os diabos sabem mais do que você. Aleluia! Quando eu falo de Jesus, não estou falando só de um bom mestre, só de um bom profeta, só de um bom homem. Eu estou falando do Filho do Deus vivo, encarnado na carne, veio viver como a humanidade. Deus, Deus, Deus. Isso tem que estar claro. Modernistas dizem: ele foi um bom homem, ele foi um profeta, mas não tinha como ser o Filho de Deus. Isso é loucura. Sua declaração que é loucura. Como é que ele é ser um bom homem e mentiroso ao mesmo tempo? Porque ele falou que era o Filho de Deus. E aqueles diabos vieram aos seus pés e disseram: o que você quer de nós? Por que você vem nos atormentar? Pregadores, a sua igreja tem que atormentar o diabo. Seu ministério tem que atormentar o diabo. Tem que deixar o diabo bravo. Olha, quando eu recebo muitas boas cartas, eu fico preocupado. Quando muita gente escreve falando: estou gostando da sua pregação, eu vou buscar Deus e falo: tem algo errado, né, Deus? Porque se você pregar o evangelho mesmo, o inferno vai ficar chateado, os diabos vão ficar nervosos com você e te atacar. E aqueles demônios reclamaram: o que vamos fazer então? Veja bem, porque aquilo era ilegal, quebrar a lei era errado. Se Jesus tocasse esse homem possesso pelo demônio, mas ele tocou ele assim mesmo. A pureza tocou a poluição, e quando ele o tocou, glória, diabos não ficaram ali falando: vamos ter uma reunião agora e ver o que fazer. Estou dizendo o seguinte: quando você entra em contato com o evangelho de Jesus Cristo, você pode ser o maior bêbado que já viveu, mas ele tem o poder de te libertar. Você pode ser o maior viciado em drogas que já viveu, mas ele tem o poder para te libertar. Você pode estar preso pelos poderes do inferno, mas esse evangelho é mais do que apenas um piquenique no domingo, ou um livro bonitinho para colocar na mesa de tomar café, ou algo antiquado para aparecer. Não, não, não. Isso aqui é um evangelho vivo que funciona, que é para libertar o cativo e que coloca alegria em sua casa, alegria em seu coração e vivifica o seu ser. E ele o libertou. E os diabos, saindo, perguntaram: podemos entrar nos porcos? Escuta aqui, a primeira escolha de Satanás é um homem, mas se não puder entrar em um homem, fica feliz com um porco. Ouviu bem? E Jesus disse: pode entrar. E entraram nos porcos. E às vezes acho que os porcos têm mais bom senso que os homens. Os porcos não aguentaram os diabos, os homens aguentam. Se você não acredita em mim, é só ir até o bar nessa noite para ver. Olha os homens de pé cambaleando com garrafas nas mãos,
sei lá, olha, você tem discotecas na África do Sul, vai às discotecas e você vê lá as luzes piscando, o povo distorcendo, enquanto os poderes do inferno estão lá, e você pode ver como os homens aguentam. Porcos não suportam isso. Isso não é muito bom para a humanidade, não é? 2.000 porcos correram e se afogaram. Agora, isso é poder, isso é um poder bruto, claro. Aquele maníaco no passado era um, e agora ele vai e fala assim: eu posso ir com você? Eu quero ser o discípulo número 13. E no grego nós vemos que a razão pela qual ele disse aquilo foi porque ele estava com medo. Se desviasse de Jesus, espíritos demoníacos iam voltar a persegui-lo. E no grego Jesus respondeu para ele assim: você não tem que se preocupar com os diabos voltando, não, volte e fale para os outros o que eu fiz por você, e não se preocupe com os demônios, não, porque eu os expulsei, e o que expulsei vai continuar fora de você, nunca mais voltarão. Glória, aleluia. Estou te falando de algo que vai durar, eu estou te falando de algo que vai continuar, eu estou te falando de algo que coloca paz em seu coração, algo que vai te dar alegria, estou te falando de algo que o diabo não consegue tirar, estou te falando de algo que demônios não podem roubar de você. Se Jesus colocar em seu coração, ele disse, quando saem nunca mais vão voltar. Glória ao Cordeiro. Já estive perdido no pecado e não tinha paz em meu interior. Para salvar a minha alma eu não sabia como, mas Jesus veio até mim e pela sua graça estou livre, e agora tudo está muito diferente. Glória a Deus, tudo está diferente desde que Jesus salvou a minha alma. Está tudo diferente desde que Ele me deixou mais branco do que a neve. Satanás teve que correr quando Jesus me resgatou. Agora tudo está totalmente diferente. Meu Deus, aleluia! Louvado seja Deus nesse lugar. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Agora, as pessoas que eram donas dos porcos ouviram falar, os que estavam cuidando dos porcos disseram que esse homem que opera milagres tinha libertado o gadareno. Escuta aqui, meu irmão, me escuta aqui, por favor. Aleluia. Ele está bem, não se preocupe. Glória. Eu prefiro que eles gritem para Jesus do que gritar em um bar ou algo desse tipo. Me escuta com atenção. A Bíblia diz que quando aqueles homens que guardavam os porcos voltaram e falaram para toda aquela área, o povo de Gadara, o que tinha acontecido, que toda a multidão saiu dali. Jesus deve ter ficado ali por um bom período de tempo, pelo menos algumas horas. E quando vieram essas pessoas, mal sabiam, mas o Filho do Deus vivo estava no meio deles. A oportunidade que tinham era tão grande, era tão magnífica, que era indescritível. Ali estava Jesus, ali estava Deus manifesto na carne, aquele que podia tirar a dor deles e curar os seus sofrimentos. Ali estava aquele que era o que operava milagres e não havia limite para o que ele podia fazer.
Não havia. Eu quero que você entenda muito bem, hein? Ele estava lá no meio deles. Ao seu dispor, eles tinham uma porta aberta, que poderia ter dado vida eterna a eles. Mas a Bíblia nos diz que aquele povo o rejeitou e pediu para ele sair dali. Quero que você note algo. Eles rejeitaram a ele porque quiseram. Entenda isso. Rejeitaram a ele porque quiseram. Preferiam seus porcos do que o céu. Preferiam seu pecado do que a salvação. Preferiam ficar com sua dor do que sua paz. Preferiam ter a concupiscência do que o amor dele. E eles rejeitaram a ele porque quiseram. Foi um movimento calculado aquela rejeição. Uma decisão firme baseada em um pensamento que já tinham maquinado: nós não te queremos. Nos deixe em paz. Sai do nosso país. Vai e não volte mais. Escuta aqui, hein? O Evangelho de Jesus Cristo hoje é pregado mais do que em qualquer outra época. Está passando no mundo inteiro como nunca antes. Até aqui na África do Sul, está experimentando o mover de Deus, e acho que esses homens podem testemunhar como nunca aconteceu em toda a história. Essas igrejas estão crescendo. Estive no seu país há alguns anos atrás e não tinham igrejas aqui com 2, 3 mil pessoas. Hoje em dia tem. Deus tem salvado homens, tocado homens. Por que Ele está fazendo isso? E tem uma razão: está fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos. É como se Deus estivesse escancarando a porta. Ele não só está abrindo aqui na África do Sul, não só abrindo nos Estados Unidos e em partes da América Central e América do Sul. Na América Central, tantas pessoas estão sendo salvas. Esse homem que está à minha direita, Jim Muse, serviu como missionário lá por anos, no Peru e também na Guatemala. Ele é líder do nosso programa de missões agora. Disse irmão Swagger: estamos tentando construir igrejas rápidos, mas estão enchendo mais rápido ainda. Estão enchendo. Ele disse: tenho visto pessoas entrar. Quando estava na Guatemala, eles vêm para a igreja sem saber nada de Jesus. Católicos entram ali, em 5 minutos são salvos e batizados no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Milhares estão aceitando a Jesus. Em El Salvador, destruído pela guerra, quando você pega o jornal e lê sobre El Salvador, já estive lá várias vezes. A grande igreja do John Wayne, em São Salvador, com quase 15 mil pessoas, salvos pelo sangue de Jesus. Me escute aí. Eu estive em uma reunião há pouco tempo atrás. Esse homem aqui estava comigo, outros homens estavam conosco também. Deus estava tentando começar um programa com os muçulmanos para tocá-los, ainda que Satanás tinha os prendido com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que por trás da cortina de ferro, independente do que Brezhnev conseguiu fazer, independente de qualquer coisa que Andropov pôde fazer, acredito que Deus vai derramar avivamento por detrás da cortina de ferro, e centenas de milhares de russos e polacos e tchecos vão encontrar Jesus Cristo como Salvador. Acredito que centenas de milhares de católicos vão conhecer a Jesus Cristo.
Deus está abrindo a porta, está escancarando de uma forma que não tem erro. E se você rejeitá-lo, você que me assiste pela televisão, alguns estão sentindo o poder de Deus pela primeira vez na vida. Porque olha só, Deus, se o homem não adorar a Ele e servi-lo, não importa o tamanho dos prédios da igreja, Ele vai passar em volta da igreja. E Ele encontra um povo em algum lugar que vai adorá-lo e louvá-lo. Muitos me assistindo agora, pela primeira vez na sua vida, você sente a presença de Deus, você sente o poder de Deus, você sente o poder convencedor do Espírito. E se você rejeitar, se você sentado aqui no estádio hoje, se você rejeitar, você não está rejeitando o Jimmy Swaggart ou essas igrejas que estão aqui hoje? Você não está rejeitando a religião? Você precisa entender, eu não quero religião, eu não te culpo, eu também não quero. A religião pede. É morte. Você pode dizer, o cristianismo não é religião? Não, Senhor, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo. É isso que é o cristianismo. Aleluia! Eu sirvo um Salvador que ressuscitou e está em meu coração hoje. Glória! O tema do meu evangelho não é do batista, ou do católico, ou do metodista, ou pentecostal, ou presbiteriano. O tema do meu evangelho é Jesus Cristo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus está voltando. E se você rejeitar, não está me rejeitando. Alguns de vocês me escrevem cartas falando, eu não gosto de você, Jimmy Swaggart. E daí? Sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas uma voz clamando no deserto. Preparem o caminho do Senhor e endireitem suas veredas. Você não está me rejeitando. Você está rejeitando Jesus Cristo. Você prefere ficar com os porcos do que ficar com o céu. E quando você rejeita Ele por querer, você fecha a porta na cara de Deus. E diante do maior derramar do Espírito Santo que o mundo já viu, milhões de pessoas estão rejeitando Jesus Cristo. E para terminar, eu quero dizer que eles rejeitaram por querer, não foi só isso, mas rejeitaram por motivos terríveis. Você precisa entender, escuta com atenção. Qualquer rejeição de Jesus Cristo sempre é nas bases das mais infames, das mais terríveis alternativas. Quando o homem rejeita Jesus, nunca é por um motivo nobre. Ouviu bem? Eu vou repetir. Quando o homem rejeita Jesus Cristo, sempre o rejeitam pelas razões mais malignas, os propósitos mais malignos. Nunca rejeitam Ele por uma causa alta, nobre e boa. Jamais. Eu implorei com um jovem outro dia, implorei pela sua alma, chorei pela alma dele, e finalmente eu falei assim, por quê? Alguns de vocês aqui nesse estádio, milhões que assistem pela televisão, por quê? Por que você rejeita Jesus Cristo? Por quê? Essas pessoas estavam dizendo, nós não te queremos. E o que você tem a dizer? Então eu cheguei à conclusão do porquê ele rejeitava. E o que ele me falou me chocou. Ele deu nome às perversões sexuais mais sujas
e disse: se eu aceitar a Jesus Cristo, tenho que largar isso. E eu não quero largar. Quando você rejeita Jesus, você não rejeita Ele por razões nobres, mas por razões sujas, podres, imundas, malignas, sinistras, horríveis. Ele disse: mesmo depois de ver o maníaco em bom estado, não te queremos aqui. Não queremos você aqui, você está intrometendo a nossa vida e em nossa maneira de viver. E se você falar para ele ir embora, ele vai. E a Bíblia não diz se ele voltou àquela cidade ou não. Estavam tão próximos da vida eterna, mas perderam. É quão próximo vocês estão. Hoje eu quero dizer a última coisa aqui. A maioria não sabe o que estou para dizer. Duvido que esses pregadores aqui, talvez alguns já tenham lido. Nada diz que Jesus voltou naquela cidade. Na realidade, disseram: preferimos os nossos porcos do que Jesus. 40 anos depois, os romanos marcharam com seus exércitos no distrito de Gadara, massacrando a maioria dos cidadãos, ou das pessoas, que moravam ali. Acabaram com aquela área. E o mais irônico aqui, depois que Roma destruiu tudo ali, arrasaram a terra, só sobraram ruínas. E por quase 1800 anos, naquela mesma área onde Jesus tinha expulsado demônios do maníaco, permitiu que entrassem nos porcos e caíram em um precipício e depois se afogaram. E a multidão em Gadara disse: não te queremos aqui, saia daqui. Por 1800 anos, a única forma viva que habita naquela terra são porcos. Porcos selvagens, milhares deles, habitam naquele lugar e parece que uma guerra aconteceu naquele lugar. Milha após milha, milhares e milhares de porcos selvagens receberam exatamente o que pediram. Foi um momento na história. O mestre, o maníaco e a multidão chegaram tão perto, mas perderam. E você? E você? Você está perto? Está bem aqui. Qual será a sua resposta? Por favor, abaixe sua cabeça. Deus está falando com centenas de pessoas aqui, assim como falou naquele dia com aqueles que rejeitaram a Ele. E o que você vai fazer? Oro para que você diga sim. Sim para Jesus. Sim para a vida eterna. Quantos aqui nesse estádio, e vou passar por você, pode dizer: irmão Swagger, não estou vivendo corretamente, não estou vivendo como deveria, preciso de oração, estou na direção errada. Mas acredito que Deus falou ao meu coração nessa noite, e quero que você ore por mim. Eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levante sua mão rapidamente, deixa eu ver. Aqui dos lados, levante a mão. Negros, brancos, não importa quem você é, Deus vai te ver, nós vamos ver, vamos orar por você. Levante a sua mão, levante bem alto. Estou vendo, obrigado. Continue levantando, continue levantando, continue levantando.
Continue levantando as mãos. Continue levantando. Ore por mim. Preciso de oração. Não estou vivendo corretamente. Quero ver sua mão. Muito bem, quero que todos se levantem, por favor. Todos nesse estádio se levantem, por favor. Por favor. Quero pedir o Tomás, o Milo e as meninas para cantarem. Eu não sei o que você planejou, Tomás, mas cante, por favor. Assim como sou, Senhor, me entrego, seu sangue foi derramado por mim. Em todo esse estágio, quero que todos vocês que levantaram as mãos, Jesus está te chamando, está te dando a escolha da eternidade. Eu quero que você venha e fique de pé bem aqui. Você escolhe. Aquele dia, tanto tempo atrás, fecharam a porta. Não faça isso, abra a porta e ele vai entrar. Enquanto eles cantam, venha agora, todos que levantaram as mãos, venham. Sing it again now. Just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark blot. Come from the back, the front, the sides. We'll wait for you. We'll wait for you. Just as I am, without one plea, but that Could I have the congregation to sing it with them, please? was It shed will enable the Holy Spirit to move to a greater degree where others are there. Those of you that know Jesus, sing it, please. to thee, O Lamb of God, I come. Sing it again, Thomas, please. Sing it again. Just Just as I am and waiting not. and waiting not to rid my soul of wonder blood, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Sing it just one more time. Others are still coming. Sing it again. Just Just as I am without as one. I am, without one, But that thy blood was shed for me. but that thy blood Oh God, was shed was shed for me. and that thou That thou didst become come to
Por favor, eu quero que você olhe para o irmão Swagger por alguns instantes. Vocês pela televisão, me escute por alguns instantes com atenção, por favor. Todos vocês que estão aqui, vocês não estão aqui por acaso, nem por acidente. Você está aqui porque Deus quis. Forças poderosas te trouxeram para esse lugar. E não estou falando de um lugar físico, estou falando espiritualmente, diante de Deus. Deus te ama. Ele ama todos vocês. Alguns que estão aqui talvez já beberam tanto álcool que dava para matar 2 homens e 2 mulheres. Mas Deus te ama assim mesmo. Alguns podem até estar drogados, mas Deus te ama. Alguns nunca sonhariam em fazer essas coisas, mas em seu coração existe um vazio profundo. Deus te ama e quer te encher. Agora vou te pedir nessa noite, não para aceitar um dogma, uma teoria, um credo, ou uma fórmula, mas vou te pedir para aceitar uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo. Quero te pedir, depois que você aceitá-lo, prometa em seu coração segui-lo. E eu garanto que se você fizer isso, James Swagger já era para ter feito isso há muito tempo atrás, mas tenho medo que ele vai tirar algumas coisas da minha vida que eu quero guardar. Talvez ele tire algumas coisas de você que não são boas para você, mas em troca ele te dá algo 10 milhões de vezes melhor para substituir. E te dá a vida eterna. Você pode dizer: como eu recebo? Como eu faço isso? Não é difícil. Ele resolveu o que era difícil há 2000 anos atrás. Ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele fez com que fosse fácil para você. Está batendo na porta, se você abrir, ele entra. Quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Você pela televisão, abaixe a cabeça e feche os olhos. Eu vou orar e quero que você repita essa oração comigo. Vir até aqui e fazer essa oração não salva você, mas se você crer, vai te salvar. Pois Deus amou o mundo que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, e crer significa segui-lo. Vamos orar. Quero que você repita em voz alta e seja sincero. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. Me limpe com o Teu sangue. De toda injustiça. Senhor, preciso mudar de direção. Preciso de algo que traga significado para a minha vida. Por favor, me ajude. Eu não posso me ajudar. Preciso da sua ajuda. Tua santa palavra diz, em Romanos 10, versículos 9 e 10, se confessarmos com a nossa boca a Jesus Cristo e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. De acordo com sua palavra, diante dessas pessoas e do mundo inteiro, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. E nesse momento eu aceito a Jesus Cristo, seu sangue derramado pela minha redenção, e de acordo com sua palavra
Eu confesso e eu creio. Estou lavado, estou limpo, estou redimido. Agora eu estou salvo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.